E aí, bonitos? Vamos lá então falar um pouquinho aqui de biodiversidade. Olha só, lembrando que depois que isso tudo passar, a gente retoma esses conteúdos se for necessário, tirando todas as dúvidas, a gente dá uma pincelada em sala de aula. É uma situação atípica, não estávamos preparados, nem vocês, nem a gente, né, para fazer essas videoaulas aqui, então o negócio está saindo meio caseiro, não está saindo muito, né, do ideal, nenhum youtuber aí famosão, com câmera boa, mas a gente vai se virando como pode. O que interessa é a aprendizagem de vocês. Qualquer coisa pode comentar aí embaixo, professor, tô com dúvida nisso, faz um videozinho sobre isso, ou me manda por e-mail, eu faço um áudio aí e a gente vai se comunicando, todos vocês têm meu e-mail, mas quiser comentar aí embaixo no vídeo também, eu já recebo a notificação e aí se for alguma pergunta relacionada ao vídeo já fica mais fácil, aí pode falar, professor, faz um videozinho sobre esse conteúdo aqui, comente isso daqui, vi uma questão tal. Lembrando, vocês têm o plural aí, nós já estamos agora no capítulo 4 falando sobre biodiversidade. Então vocês têm plural para fazer, tem o capítulo 3 do plural que eu ainda não emiti ainda o relatório e já estou no capítulo 4. Então fazendo as atividades do plural, porque eu vou marcar uma data e vou só emitir o relatório. Então fiquem atentos em relação a isso e não deixe acumular, certo? E aí semanalmente eu vou mandando aqui os vídeos, um vídeo de explicação, dois vídeos de explicação, vai dependendo do conteúdo, do tamanho, e também vou fazendo os vídeos da correção. Lembrando que as atividades eu faço vídeo de correção com vocês, passam para a apostila, porque retornando eu vou olhar as apostilas de vocês para ver isso daí. E também no YouTube, aqui no canal, vocês vão acompanhando as explicações e a correção para passar para a apostila. Primeiro façam, depois assistam a correção para saber se estão dando para entender ou não através das explicações. E no plural também vão fazendo e vão que eu vou emitir os relatórios. Tendo dúvida no plural, eu não faço a correção com vocês, lembram disso, mas quando tem questão que vocês não conseguem, eu surgiu uma dúvida, professor, não entendi por que daquela resposta, o plural não conseguiu aí através da explicação que eles dão. Fazer com que vocês entendam, só falar que eu vou explicar a questão para vocês. Pode ser por vídeo ou também posso explicar ela aí pelo e-mail ou por um áudio se vocês me encaminharem, certinho? Então peguem a apostila aí, fazendo favor, lá no capítulo 4, quando começa a falar de biodiversidade, se encontra na página 70. E aí a gente já começa a falar então sobre planeta da vida, falar um pouco sobre biodiversidade. A gente tem que entender que o termo bio está relacionado à vida e diversidade, diverso, né? O próprio nome já diz. Então é a quantidade de vida diversa que a gente tem em determinado ambiente. Não importa se o ambiente é grande ou se o ambiente é pequeno, a biodiversidade pode ser muito maior num ambiente restrito, num pequeno fragmento de mata, do que numa área gigantesca que nós temos, então. Por exemplo, vivemos aqui ao meio plantações de eucalipto. São plantações com pouquíssima biodiversidade, mas quando comparado a um pequeno fragmento de Mata Atlântica ao qual estamos inseridos, aí no topo de um morro, na maioria das vezes a gente tem uma biodiversidade muito maior, porque nessas monoculturas, por exemplo, eu tenho milhares de quilômetros, mas possuindo apenas a mesma espécie. Já num fragmento de mata, eu tenho aí pequenos 1, 2, 3 hectares, mas que tem uma grande diversidade de animais, plantas, fungos, certo? Das mais distintas. E o que vai determinar uma área ser muito biodiversa e uma área ser pouco biodiversa? São geralmente os fatores abióticos. O que seriam fatores abióticos? A e bio, não vida. Fatores que influenciam a vida, mas que não possuem vida em si. Então, esses fatores abióticos eu vou ter aí o que? Luminosidade, incidência solar, né, que é a luminosidade, a incidência de chuvas, o solo, tudo isso vai estar ligado, né, a quantidade de água aos meus fatores abióticos. E então, esses fatores abióticos, onde eu vou ter, vão favorecer uma maior biodiversidade onde no planeta? Nas regiões centrais, nas regiões equatoriais. Quando eu me deparo aí com a biodiversidade pegando todo o planeta, eu tendo os meus polos com pouca biodiversidade e à medida que eu me direciono para a região central, para as linhas para a linha equatorial aí, para a minha região central, eu tenho uma grande concentração de biodiversidade. Os países com maior biodiversidade se encontram próximos a essa linha do Equador. Por quê? Eu tenho temperaturas mais amenas, temperaturas mais
elevadas, eu tenho uma grande incidência de chuvas geralmente, tá? Devido a essas temperaturas mais elevadas, um fluxo aí muito maior, e eu tenho maior incidência de luminosidade. Quanto mais luz, mais organismos fotossintetizantes, automaticamente a minha cadeia alimentar ela vai cada vez mais se propagando. Então eu tenho aí esses grandes fatores, tá? Outros fatores que influenciam também como fatores abióticos é a rotação e a translação da Terra. A rotação da Terra proporcionando aí o dia e a noite, fazendo as adaptações animais, né, diurnos e noturnos, e também influenciando nas correntes marítimas, nos ventos. Então, lembrando que as correntes marítimas influenciam diretamente em cima também do continente. Então, quando eu tenho correntes marítimas quentes ou frias, eu tenho variações do oceano. Lembram que nós já vimos isso a respeito, né, de águas mais geladas que passam na região abaixo do oceano, fazendo com que eu tenha, remexendo o assoalho oceânico, trazendo nutrientes para cima e automaticamente mais nutrientes na água. A água fica turva, não fica aquela água bonitinha, né? Aquela água do Caribe. Mas eu tenho águas turvas, mas agora com grande concentração de nutrientes que aí vão aumentar o número de fitoplâncton, zooplâncton, peixes, e aí eu tenho então uma grande diversidade local ocorrendo. E também tem o movimento de translação da Terra, né, que vai fazer então com que a parte da Terra fique mais exposta ao Sol e ora a parte menos exposta devido à posição que a Terra se encontra em relação ao Sol. Isso vai provocar então aí o surgimento das estações do ano, sabendo que nós temos aí uma adaptação, os animais, as plantas estão todos adaptados a esse processo de translação que gera essas estações do ano, porque através disso eu tenho primavera, verão, outono e inverno. Nos animais eu tenho trocas de pelo claro, pelo escuro, pelo mais denso, pelo mais menos denso. Eu tenho plantas caindo folhas, plantas entrando em período de dormência no inverno. Eu tenho frutificação, floração em primavera, verão, outono. Então eu tenho essas adaptações também voltadas aí para o ambiente. Indo agora lá para a página 72, nós também temos alguns fenômenos, né, que ocasionam mudanças aí, né, no nosso planeta, como por exemplo, dois fenômenos muito importantes que é o El Niño e a Laninha, né? O El Niño é o processo de aquecimento da água do Oceano Pacífico Equatorial. E esse fenômeno afeta aí os ventos, o regime de chuva de todo o planeta, assim vamos dizer. E a Laninha já é o resfriamento, né, dessas águas do Oceano Pacífico Equatorial e aí então provocando também grandes alterações. Por isso que a gente tem agora, hoje em dia com esses fenômenos aí, grandes períodos de seca prolongado, chuvas intensas, então eles vêm descontrolando, vamos assim dizer, os nossos regimes de chuva, ok? A biodiversidade, ela é muito extensa, nós temos grande número de espécies no nosso planeta, mas pouco estudo em relação a isso. Tanto é que os dados nos mostram que nós temos então em torno de 1,7 milhão de espécies descritas, estudadas até hoje, né? Mas acredita-se que esse número vai de 5 a 30 milhões de espécies. Então a gente tem pouquíssimo estudo, né? Principalmente aí em regiões de difícil acesso, quando a gente pega, por exemplo, a Amazônia, né, região central da Amazônia, região pouquíssimo explorada e estudada, e sem falar dos nossos oceanos, né, que nós temos aí uma porcentagem mínima de estudos, só temos estudos aí nas zonas costeiras, nas zonas de recifes de corais, né, de poucas profundidades, mas imaginem a dimensão que nós temos aí abaixo dos oceanos, nas zonas abissais, grandes profundidades, e o número de espécies que não habitam esses locais até então inexplorados. Né? Nós temos aí na biodiversidade em torno de 1 milhão de invertebrados, ao torno de 330 mil espécies de plantas já descritas, 50 mil espécies de vertebrados. Lembrando que 60% da biodiversidade do planeta se encontra nas regiões tropicais, ou seja, regiões com grande concentração de luz, alta luminosidade, alta umidade e temperaturas mais elevadas. Só que a nossa biodiversidade ela vem sendo muito ameaçada quando a gente se depara
lá na página 74 e 75. A nossa biodiversidade ela vem sendo muito ameaçada por fatores como, por exemplo, poluição, né, ocasionada pelo homem. Aí nós temos então os fatores antrópicos, né? Nós temos as queimadas que podem ser causadas pelo homem, mas também podem ser queimadas naturais, provocadas aí por relâmpagos, pelo próprio sol, né? Que através de ativa as seivas, né, de plantas e aí pegam fogo, como por exemplo plantas do cerrado que tem essa capacidade, né, de eliminar essas seivas e se auto-incendiar, né, evitando aí uma competição local. E nós também temos regiões vulcânicas que são incendiadas aí constantemente pela própria natureza. Mas grande parte dessas queimadas é também provocada pelo homem. Quando a gente se depara aí na Amazônia, né? Lembrando que a Amazônia é uma área que controla a temperatura de chuva, desculpa, a temperatura do planeta, né? Imagine se aquela área fosse totalmente devastada e virasse um grande deserto, porque vale lembrar que quando a Amazônia é devastada, o solo dela é pobre em nutrientes, é um solo arenoso. E aí esse solo arenoso então provoca uma pequena regeneração das plantas depois que ele é totalmente degradado, e ainda a gente tem regime de chuvas que vão lavar esse solo, né, processo de lixiviação e tudo mais, erosão. E aí esse solo fica um solo muito pobre, cresce sobre ele uma vegetação parecida assim, com características de um cerrado. E quando ocorre uma nova devastação, aí já vira área desértica, né? A Amazônia vira a regiões desérticas, então eu tenho areia no solo e dificultando muito então aí depois uma nova restituição dessa vegetação. Lembrando que a Amazônia ela também controla o regime de chuvas do nosso de todo o nosso país, né? Nós temos aí o maior rio voador com volume de água que supera o rio Amazonas, né? Então pensem comigo aqui. A Amazônia tem uma dimensão gigantesca do número de árvores. Vamos supor, né, que uma árvore amazônica joga em torno de 1.000 litros de água para a atmosfera durante um dia. Supondo, tem árvores que jogam 2, 3 mil litros de água para a atmosfera durante o dia. Quanto de água não é jogado numa atmosfera, então? E essa água ela vai sendo escoada por cima da Amazônia, descendo por toda a região central do Brasil, atingindo aí os nossas maiores hortas, assim vamos dizer, né? Nossas maiores plantações, nosso celeiro brasileiro, né? Chegando, descendo essa água toda pela região central, passando aí por São Paulo, atingindo aí até mesmo o sul do Brasil e descendo, então, é um grande rio chamado os Rios Voadores. Esse rio aí, ele irriga a nosso maior centro de produção de alimento do nosso país. Então, quando eu desmato a Amazônia, eu estou tirando toda essa irrigação natural que o país sofre, certo? Então, é uma grande questão essas queimadas que ocorrem aí na região amazônica. E ocorrem porque geralmente são queimadas provocadas pelo próprio homem, com o objetivo de criar pastagem do plantio de soja. Só que nós não podemos esquecer que essa área ela tem uma riqueza de biodiversidade muito grande e uma riqueza não explorada, que depois eu vou comentar um pouquinho a respeito mais da farmacologia que pode ocorrer nesses locais. Nós também temos o desmatamento, e quem sofre muito com essa questão do desmatamento, não só pelas queimadas, né? Também temos a Amazônia sofrendo muito, mas nós temos aí também a Mata Atlântica, que sofre muito desmatamento. Desmatamento pela madeira de lei que ela possui, mas também pela expansão urbana e industrial, porque infelizmente a nossa Mata Atlântica, que recobria toda a zona costeira brasileira, indo, né, do Rio Grande do Norte até Rio Grande do Sul e adentrando, né, um pouco para dentro do país, até chegando aí a zona que nós temos chamadas aí de zona da mata, né? Então, eu tenho aí tinha uma grande mata, né, gigantesca, de uma variedade muito grande devido à extensão que ela tinha, né, descendo. Então, ela pegava aí várias zonas, né, diferentes, zonas costeiras, mangues, restingas, zonas mais altas. Então, eu tinha uma diversidade muito grande. Só que, infelizmente, ela está localizada na região costeira, as regiões com as maiores instalações das nossas cidades, né? No país aí, quando a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, né? Pegando
essa grande mata, e todo o Nordeste também bem ocupado, o Espírito Santo, por exemplo, com cidades muito grandes que vieram devastando. E outro problema que a biodiversidade sofre também, além da expansão urbana e industrial, são as espécies exóticas e as espécies invasoras, né? Espécies exóticas que são trazidas de outros países, e quando chegam então ao nosso país, elas não encontram aí ou na maioria das vezes elas não encontram predadores. Ao não encontrar predadores, a gente tem aí essas espécies crescendo num número desenfreado. Então elas crescem sem nenhum controle. Ao crescer sem nenhum controle, elas acabam provocando grandes danos ambientais, certo? Exemplos aí, nós temos essas espécies que causaram um descontrole aí no ambiente. Nós temos exemplo, por exemplo, lá em 1959, quando foram trazidas abelhas africanas, né, para a nossa região através de estudos, e essas abelhas acabaram escapando. Quando essas abelhas escaparam, o nosso ambiente antes era colonizado por abelhas europeias. E aí, essas abelhas, por serem mais agressivas, começaram a ganhar o território dessas abelhas, né, a dominar a nossa região. Hoje em dia, essas abelhas, elas ocupam aí a América do Sul toda, né, grande parte da América do Sul. Elas ocupam a América Central, região do México, chegando até mesmo aos Estados Unidos, né? Então foi uma espécie exótica introduzida que causou um grande desequilíbrio ambiental. Outro exemplo, nós temos aí o igapé, que é uma espécie, né, de uma planta aquática aqui da América do Sul, que foi levada para a América do Norte, provocando grandes problemas ambientais na utilização da água, para irrigação, para consumo, e também nas navegações, dificultando muito a navegação por essa planta criar então uma vegetação muito grande em cima, né, da linha d'água. Outro também exemplo que nós temos aí de espécie exótica foi quando foram introduzidos coelhos na Austrália. Lembrando que a Austrália não possui coelhos, e esses animais, eles não se depararam com nenhum predador em potencial. O predador que tinha lá era um chamado lobo da Tasmânia, né? E esse animal, ele era muito caçado porque ele matava ovelhas, e ao matar ovelhas, né, eles causavam então um prejuízo para os agricultores aí e tudo mais. Não só agricultores, assim, pecuaristas e tudo mais, dependendo do animal que eles atacavam, então eles eram caçados constantemente. Esses coelhos acabaram se tornando uma praga gigantesca por toda a Austrália. Tanto é que em 1950 tiveram que ser tomadas atitudes de começar a introduzir um vírus em coelhos, né? Um vírus mixomatose, na verdade, né? E esse vírus, ele causa morte nos coelhos, e aí conseguiu disseminar grande parte dos coelhos, mas alguns resistentes conseguiram sobreviver ao vírus, se reproduziram, e voltou a crescer essa praga novamente na Austrália. Hoje em dia, os coelhos estão meio que estabilizados, mas mesmo assim causando um dano ambiental, né, muito grande, por se alimentarem, competirem por espaço, por água, por território, por alimento com espécies nativas. Então, essas espécies exóticas, elas são altamente prejudiciais. Tem que tomar um cuidado muito grande ao se levar essas espécies de lugares para outros, né? A gente tem aqui espécies de pombos que afetam muito a gente em determinadas regiões. Nós temos o pardal também, né? Uma espécie, em alguns países, considerado praga devido à devastação que eles causam em grandes plantações. Além de outros capins também, nós temos vários relatos aí de vários organismos que já foram transportados de um local para outro. Aqui na nossa região, nós temos mesmo o caramujo africano, que é uma praga gigantesca aí, que ataca plantações e tudo, e não encontrou um predador em potencial, foi trazido para o Brasil na forma de como se fosse um escargot, chegando a não ser palatável e tudo mais. Aqui escapou, né? E hoje em dia é uma grande praga aí que transmite até mesmo doenças, certo? Indo agora em direção à página 81, nós temos aí as extinções naturais e as extinções antropogênicas, certo? As extinções naturais
são extinções provocadas por alterações do próprio ambiente, certo? Então, acredito que 99% das linhas evolutivas que nós já tivemos até hoje já foram extintas, né? Então, 500 milhões de espécies já foram extintas nos últimos 600 milhões de anos. Mas quando a gente percebe esse número, a gente tem aí menos de uma espécie sendo, né, extinta por ano, porque são extinções naturais. Só que hoje em dia o homem vem afetando isso drasticamente. A gente pode ver aí na própria apostila através de gráficos que a gente tem hoje em dia o homem eliminando um número muito superior de espécies, que depois eu vou comentar melhor sobre isso. Um dos eventos que acabou acarretando numa grande extinção foi o impacto, né? Que acredita-se que tenha sido um impacto que foi estudado por Walter e Luiz Alvarez lá em 1979, quando eles descobriram lá na Itália uma camada de irídio, né? Irídio é muito raro encontrar nas nossas rochas, né? Mas ele é uma substância muito encontrada em asteroides, por exemplo. Então, a gente tem asteroides, meteoros possuem essa grande concentração de irídio. Então, quando se pegou para datar radioativamente, descobriu que esse irídio que estava concentrado tinha aproximadamente 65 milhões de anos, o que batia entre a transição do Cretáceo e o Terciário, chamado de fronteira KT, né? Então, e esses animais que viviam, então, aí os dinossauros, eles viveram nessa era mesozoica, entre Triássico, Jurássico e o Cetáceo. Então, por isso que chegou-se à conclusão que eles foram extintos por esse evento chamado aí de impacto profundo. Só que não foi o próprio impacto do meteoro, né? Acredita-se que tenha, então, eliminado grande parte dessas espécies, mas sim porque esse impacto ele causou uma cratera, né, aproximadamente esse meteoro ele tinha 10 quilômetros de diâmetro e o impacto na Terra causou uma cratera em torno de 200 quilômetros de diâmetro. E a energia liberada foi uma energia 10 mil vezes maior do que todo o arsenal nuclear que existe hoje na Terra. Então foi uma energia muito grande. E essa energia ela desencadeou vários efeitos, né? Na Terra, como por exemplo a atividade vulcânica intensa. Então isso fez com que uma grande nuvem de fuligem ela ocupasse aí o planeta durante meses e até anos. E aí acredita-se que em poucos meses 75% de toda a vida existente na Terra já tinha sido extinta, devido a essa grande nuvem de poeira que impedia a incidência desses raios solares. Automaticamente foi afetando os organismos produtores e também foi afetando os répteis que necessitam então da energia luminosa para aquecer o seu próprio corpo, e aí foi tendo uma dificuldade no processo de obtenção de alimento e tudo mais. Então foi todo um processo em cadeia, né, que foi aí ocasionando a extinção desse grupo, mas mesmo assim alguns animais sobreviveram, né? Então 75% mais ou menos aí já tinha sido extinto logo no começo do evento, mas depois de um tempo algumas espécies ainda conseguiram sobreviver, algumas espécies aí que hoje em dia a gente tem, né, mamíferos que existiam desde aquela época, né? Então temos aí também alguns organismos que se desenvolveram e hoje formaram as nossas aves e por aí vai, certo? Depois, então, outros eventos, indo lá para a página 82, né, e 83, nós temos aí outros eventos que causam as extinções, certo? Um dos eventos que mais causa as extinções, na verdade, é o quê? É o impacto humano. Mas lembrando que a Terra também passou por vários processos, né? Lá no final do Ordoviciano, do Devoniano, nós temos aí cada uma dessas eras, elas inicia-se uma nova era e termina uma era quando ocorre geralmente um grande evento de extinção. Quando eu tenho aí, por exemplo, no Ordoviciano, 85% das espécies, né, sendo extintas. E o que causa essas extinções? Pode ser a radiação provocada aí ou uma concentração grande de poeira cósmica devido à posição que a Terra se encontra, eventos vulcânicos em massa, o aumento dos oceanos, os
a Terra passando por eras glaciais, ou próximas a cinturões de asteroides, choques entre placas tectônicas. Então são vários eventos. Só que desses eventos hoje em dia a gente não está passando por nenhum desses eventos, mas a gente tem o homem causando um impacto humano muito grande que a gente observa lá na página 82, mostrando aí que a população mundial, né, ela vem fazendo com que eu tenha um número elevadíssimo de espécies sendo extintas. O impacto humano, acredita-se que ele atinge de 1.000 a 10.000 vezes mais a taxa de extinção natural. Então ela é muito superior. A gente tem aí em torno de 2 a 4,6 famílias de animais e plantas sendo extintas por milhões de anos, o que um evento desse dá menos de um, né, os eventos naturais. Então essa ação antropogênica ela vem alterando o ambiente e levando grande número de espécies em extinção, principalmente espécies endêmicas, aquelas espécies que vivem em regiões específicas, que não têm uma ampla distribuição, certo? E a destruição também predatória e uma destruição indiscriminada, né, vem causando aí esses grandes processos, né, eventos de destruição da biodiversidade e automaticamente de extinções. Aí a gente entra num termo muito importante, um termo muito cobrado em vestibulares, que é o chamado hotspots, né? Hotspots quer dizer pontos quentes, pontos em que a biodiversidade ferve, borbulha, é muita biodiversidade. Só que pela União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUNC, certo? IUNC, ela determina que para uma área ser classificada entre os hotspots, ela precisa ter 1,1000 espécies de plantas vasculares, maior do que 0,5%, né, do total mundial, e ela precisa ter perdido em torno de 70% do seu território. Quem entra nessa classificação? Nós temos dois biomas brasileiros que entram nessa classificação. Mata Atlântica já perdeu mais de 70% do seu território, mesmo assim tem um número de espécies elevadíssimos, tá? Uma das maiores áreas com biodiversidade do planeta. E nós também temos o Cerrado, que vem sofrendo aí pelos grandes celeiros, né, pela grande plantação, as grandes plantações que nós temos nessa região. Então são os dois locais brasileiros, os nossos dois biomas que mais sofrem degradação, a Mata Atlântica e o Cerrado. Ah, professor, mas a Amazônia, ela não é um hotspot? Ainda não, certo? Porque para ser um hotspot ela tem que ter muita biodiversidade, a Amazônia tem, só que a Amazônia não sofreu ainda 70% da sua destruição, até porque quando ela chegar a esse ponto de destruição, provavelmente a gente já está passando por mudanças no nosso país, né, muito graves, até áreas de desertificações aí a gente vai ter, porque é ela que controla grande parte do regime de chuvas do nosso país, certo? Então, as espécies ameaçadas estão aí no Brasil, a gente pode falar um pouquinho sobre elas, tá? Que se encontram lá na página 86 e 87, nós temos algumas espécies aí que estão sendo ameaçadas. Vou só comentar sobre algumas delas. Nós temos em torno aí de 110 espécies ameaçadas de extinção, certo? Que se encontra aí na página 86. Lembrando que o Brasil é um dos países com maior biodiversidade do planeta, né? Perdendo em alguns requisitos para alguns países, como o número de mamíferos e tudo mais. Ah, tem tal país, por exemplo, a Indonésia também tem uma grande biodiversidade e bate aí de frente em alguns grupos com o Brasil, certo? Mas então em cima dos mamíferos, por exemplo, nós temos aí o mico-leão dourado, eu tenho o mico-leão preto, certo? Que são espécies ameaçadas de extinção. Eu tenho o peixe-boi, eu tenho o bugio ruivo, certo? O muriqui do norte, macacos aqui que vivem na nossa região. O cervo do Pantanal também está ameaçado em extinção. Dentre aves, algumas que eu posso citar o pica-pau de cara canela. Nós temos também duas espécies de sabiá, o sabiá castanho e o sabiá pimenta. Também temos a ararinha azul, né, muito divulgado e muito comentado a respeito dela. O soldadinho do araripe também são aves que se encontram na lista de animais de extinção.
A lista de animais de extinção, a gente tem uma lista de animais de extinção e depois também temos aí, ela é classificada, né? Se está em risco, né? Ela vai chegando bem próxima à extinção, aí ela tem um risco crítico de extinção. E extinta é quando esse animal deixa de ser visto aí por muito tempo, por geralmente especialistas. Não é uma pessoa chegar e falar, ah, eu vi esse animal, então não. Se eu vi esse animal que está extinto, vai ter que um grupo de especialistas ir para a área estudar para tentar saber se esse animal está ou não extinto mesmo do ambiente, certo? Então nós também temos aí algumas espécies de répteis como a jararaquilhoa, a tartaruga de couro, a tartaruga oliva, algumas espécies de calango também que estão em risco de extinção, a jiboia amarela também como representante. As árvores, também temos árvores, principalmente madeiras de lei, madeiras de alto valor, que nós temos aí o palmito jussara, muito utilizado para o consumo, nós temos a cerejeira, o cedro, o mogno, o jatobá, o próprio pau-brasil, né, uma madeira que foi altamente explorada aí do nosso país, levada para fora, então são espécies aí que estão em risco de extinção. Relacionado à biodiversidade e preservação, nós temos aí um papel muito importante, que é o nosso papel de preservar o meio ambiente. E aí, nesse termo, entra um pouco de discussão. Professor, e a questão de zoológicos e tudo mais, essas coisas? Quando a gente trabalha com zoológicos, e até mesmo a gente pode observar que em grandes eventos, tipo Copa, Olimpíadas, sempre são dados mascotes, né? São criados mascotes. Qual o objetivo disso, né? É causar um efeito visual e um efeito emocional. Igual mesmo os zoológicos, é claro que não é o correto você tirar um animal de determinado ambiente, levar ele aprisionar num local, geralmente numa jaula pequena e tudo mais. É claro que não todos os zoológicos são assim, alguns criam aí um ambiente fantástico. Mas geralmente os animais a gente tem um apelo muito grande também, é despertar aí o emocional da criança, do pai, para que tenha assim, uma preservação muito maior, uma preocupação muito maior com a relação da biodiversidade. Então tem os seus prós e os seus contras, depois a gente, se quiserem, a gente pode discutir um pouco melhor sobre isso, certo? Nós também temos bancos, né, biológicos locais aqui na Terra, que em alguns países são criados aí, principalmente em países que não sofrem conflitos, que não têm atividade vulcânica, que não ficam próximos a placas tectônicas, por exemplo, que são os bancos de sementes ou bancos de plantas. Qual o objetivo disso? É guardar a biodiversidade. Ah, mas para que eu vou guardar uma planta que eu nem sei para que ela serve? Vai que acontece aí um acidente nuclear, bombas, destruições, guerras. Então a gente precisa de ter essas sementes guardadas, essas plantas guardadas para caso ocorra algum evento a gente possa fazer um processo de reflorestamento ou até mesmo de alimento, né, produção de alimento. Mas eu não sei para que aquela planta existe. Deve também ser preservada, porque futuramente, com o avanço da tecnologia e de estudos, a gente pode então chegar aí a um ponto de descobrir que essa planta tem uma grande importância na produção, por exemplo, de medicamentos, ou de curas, né, de doenças, sei lá, onde ela possa ser aplicada, ou até mesmo com genes específicos que podem ser aplicados em outras plantas, como transgênicos ou coisas do tipo, certo? Nós também temos as fitotecas, também chamadas aí de herbários, que algumas faculdades, escolas possuem, né, guardando essas plantas e estudando a genética delas, estudando a aplicação delas e tudo mais. É, Lembrando que nós também possuímos áreas preservadas, que são chamadas as reservas, né? Mas essas reservas, no território, por exemplo, brasileiro, a gente tem aí 2,7% de reservas. Então, áreas que não podem ser tocadas, são áreas muito pequenas quando comparada à dimensão do nosso país. A própria legislação brasileira, ela diz, né, que o Brasil determina que 20% das áreas de produtores, por exemplo, seja de preservação da natureza, mas a gente sabe que isso não ocorre muito na prática e nem é tão aplicável assim, que isso vai depender de cada agricultor, do tamanho de terra que se tenha, né? Então, isso tem uma pouca fiscalização também relacionado ao nosso país. Mas então tem que
proteger, por exemplo, 25%, 20% do território da Amazônia. Isso nunca se aplicaria à região amazônica, né? Ah, deixa de devastar, mas vai sobrar bastante, ainda tem muita. Mas a gente tem que lembrar da importância da Amazônia e de todo esse fluxo de água, de controle, olha a quantidade de luminosidade que a floresta amazônica, né, absorve durante um dia de sol, por exemplo, forte. Então imagine se tudo isso ficasse retido aí na Terra, aquecendo, então a gente teria um descontrole de temperaturas muito grande, né? Quando a gente pega aí uma área, por exemplo, de desmata, a gente percebe que a temperatura anual eleva em média 3 graus Celsius, né? Então, 3 graus, quando a gente tem aí, 3 graus de 27 vai para 30 graus, não faz tanta diferença, mas quando você pega de 40 para 43 graus, por exemplo, numa zona extremamente quente, e é um dos casos que já aconteceu no Rio de Janeiro, né, quando toda aquela floresta foi devastada e as temperaturas se encontravam aí altíssimas e ela teve que ser totalmente reflorestada as áreas para se conseguir sobreviver então nesses locais de uma maneira mais agradável. Também vamos aí para a página 88 falar um pouquinho sobre a biodiversidade e a indústria farmacêutica. Nós temos então aí a indústria farmacêutica, né, que segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% das doenças podem ser tratadas com plantas, mas falta investimento, falta estudo em relação a isso. Só que o que acontece, a gente está desmatando e destruindo, muitas espécies estão sendo extintas antes mesmo de serem estudadas, espécies que poderiam ter cura aí para várias doenças, né, poderiam ser aplicadas de uma maneira muito mais positiva ao invés de serem devastadas. A gente tem que lembrar que a gente devasta muito para a produção de alimento e tudo mais, mas quando a gente vai observar uma área devastada para a produção de soja, para a produção de milho, para a produção de feijão, ela tem um valor muito menos insignificante do que uma área preservada, porque nessa área preservada a gente poderia extrair aí substâncias que ainda nem se tem noção do que seriam, né? Substâncias que ainda não foram estudadas, mas que teriam um valor muito superior do que apenas agora uma simples plantação. Quando a gente pega lá no início do capítulo de vocês, né, que a gente se depara lá na página 70, o próprio texto já começa falando assim, ó, biodiversidade vale mais que soja e carne na Amazônia, diz pesquisador. As riquezas biológicas da Amazônia valem muito mais do que a carne, soja e minérios. O que sempre nos faltou foi imaginação para criar um modelo tropical de desenvolvimento, diz o cientista Carlos Nobre, né? Então, quando a gente pega essas áreas, elas teriam muito mais a oferecer para a gente do que simplesmente cortar e fazer uma pastagem aí para que o gado agora consuma e a gente faça o consumo dessa carne. Então, as indústrias farmacêuticas elas vêm investindo em média 5 bilhões de dólares anual, certo? Sendo que 40% dos produtos originados da indústria farmacêutica são produtos naturais, né, à base de plantas ou que utilizam algum desses compostos. Só que a gente vem sofrendo muito também com um termo com uma situação que é a chamada biopirataria, que se encontra lá na página 90. Né? A biopirataria é quando se pega, então, a fonte da matéria-prima de um local e leva-se para outro. Acredita-se que 1.300 espécies de plantas conhecidas pelos indígenas possuem propriedades farmacêuticas e ainda não foram estudadas. Então, o que acontece? A gente tem uma gama muito grande de plantas aí a serem estudadas, por exemplo, não só de plantas, né? De animais, por exemplo, cobras, venenos, né? Que elas possuem, aranhas, por exemplo. Esses animais simplesmente são retirados e levados para outros países, né? Acredita-se, estima-se na verdade, que 20 mil espécies são levadas anualmente da Amazônia para outros países para serem estudadas. Vêm pesquisadores, pessoas aqui para nossa região, para a Mata Atlântica, para Cerrado, Caatinga, para a Amazônia e começam a estudar umas plantas ou alguns animais, simplesmente pegam isso e levam para fora do país de uma forma aí chamada de biopirataria, né, de uma forma clandestina e chegam lá, possuem altos investimentos, possuem aí altos laboratórios que agora estudam essas substâncias e descobrem princípios ativos nela e criam medicamentos. E depois a gente paga preços caríssimos nesses medicamentos.
a gente paga por um produto que é nosso, por uma matéria-prima nossa, né, que vem da nossa fonte. Então isso não é o correto a se fazer. Só que a gente também pega e pensa assim, mas a gente tem tanto aqui, tantas plantas, tantos animais com um potencial gigantesco para desenvolver novas substâncias, remédios, curas, mas a gente também, no nosso país, a gente sabe que a ciência ela é pouco deixada de lado, então a gente não tem muitos estudos, muito incentivo, muitas bolsas, o governo falta muito esse incentivo aí, fazendo então com que a gente desenvolva todo isso e passe a exportar, né, e não ter que comprar esses produtos. Então imagine se a gente tivesse grandes incentivos, grandes laboratórios no Brasil que desenvolvessem esses medicamentos e ainda levariam para fora. Fora, né, que a gente teria aí também uma melhor qualidade de vida, né, em relação a isso daí. Certinho? Meninos, então, façam aí as atividades da sequência desse capítulo. Não deixem de fazer as atividades do plural. Dúvidas já sabem onde me encontrar. Do resto, se cuidem, fiquem aí em quarentena. Vamos pensar na nossa saúde, no melhor pra gente, certo? Vocês aí são prioridades nesse momento e a gente vai aqui de pouco a pouco aí explicando, tirando todas as dúvidas, certo? Então, beijão, morrendo de saudade de vocês, meus queridos. Beijo.